eu sou a Carla da Londer e hoje eu vim falar para você sobre um tema muito importante vivido não só hoje, mas muito tempo atrás. O nosso tema hoje é o orgulho, um tema que muitas pessoas não falam, mas vivenciam em sua vida. Esse tema orgulho é desde antes da fundação do mundo, ao qual Satanás, sendo orgulhoso, quis se colocar no lugar de Deus. E a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, na linguagem a mensagem eu escrevi aqui para vocês entenderem mais, diz assim: primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior o ego, maior é o tombo. Esse versículo já deixa muito claro o que é orgulho. O orgulho é que é a autossuficiência, é você achar que você pode viver sem a dependência de Deus. E não é assim, porque Jesus ele nos fez para dependermos dele, para estar debaixo da dependência e da graça de Jesus Cristo. É por isso que Deus ele nos amou de uma tal forma que ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por nós. Então nós precisamos viver debaixo dessa graça, dessa dependência de Jesus, porque a Bíblia vai dizer, sem mim, lá em João vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então quando nós achamos que nós podemos fazer qualquer tipo de coisa sem Jesus, nós estamos sendo orgulhosos, estamos nos achando autossuficientes, estamos sendo arrogantes e prepotentes, achando que com a nossa força nós podemos fazer todas as coisas. Só que nós somos seres limitados e é por isso que nós precisamos viver debaixo da graça de Jesus, que tanto nos amou e que quer que nós vivemos debaixo dessa dependência, dessa graça e desse amor. Porque não é na nossa força, mas é na força dele em nós, nos ajudando a cada dia a ser melhores aqui na Terra. Porque aqui nós estamos de passagem. Aqui na Terra é um lugar onde nós estamos numa escola, um lugar de aprendizado. Então, quando a pessoa é orgulhosa, muitas vezes ela não quer falar que ela é orgulhosa. Eu já fui uma pessoa muito orgulhosa. E com o tempo, por isso que nós precisamos ler as Escrituras Sagradas, para aprender o que Deus quer que a gente viva de acordo com a palavra dele, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo, o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração como nós somos uma pessoa totalmente sem valor, sem a presença de Deus. E quando nós entendemos que só com Jesus nós somos valorizados, nós procuramos praticar. Mas quando a gente deixa que o orgulho tome conta do nosso coração, a gente se acha tão autossuficiente que quanto maior orgulho, vai dizer nesse Provérbios, maior vai ser o tombo. Quanto maior o ego, maior é a queda. Porque primeiro vem o orgulho, mas você pode ter certeza, a pessoa orgulhosa, lá na frente ela vai cair, porque é a palavra que diz. Antes vem o orgulho, depois a queda. Primeiro vem o orgulho, depois a queda. Esse cair aqui é Deus mostrando, viu? Você não pode viver sem mim. Você não é autossuficiente como você pensa. Você precisa de depender da minha graça. E Jesus, ele nos ensina com uma forma tão amorosa. Mas aqui o orgulho nós vamos entender em toda a Bíblia. Aqui vai dizer em Provérbios 3, no versículo 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Aqui o orgulhoso, ele sempre pensa que ele é mais sábio do que todo mundo. Ele sempre pensa que ele é mais inteligente do que todo mundo, que ele sempre tem que estar por cima de tudo e de todos. E não é assim. Nós precisamos aprender com Jesus a sermos mansos e humildes de coração. Mas o orgulho muitas vezes vai tomando conta da nossa vida quando a gente vai dando brecha para que esse mal entre no nosso coração e a gente começa a ficar cego. A gente acha que a gente é melhor do que tudo e todos. A gente não aceita conselho, a gente não aceita ser corrigido. É uma das características de uma pessoa orgulhosa. É não aceitar ser corrigida, é não aceitar aprender, é não querer ouvir. Ela sempre acha que ela está acima de tudo e de todos. Ela acha que ela sabe ensinar e não precisa aprender. Ela acha que as pessoas só precisam ouvir ela não precisa ouvir. Só que Deus... Ele é tão lindo e maravilhoso que ele nos deu 2 ouvidos para a gente ouvir mais e uma boca para a gente falar menos. E quando falarmos com sabedoria nele. Por isso que a Bíblia vai dizer, aprenda de mim.
Aprenda, seja sábio, para que eu possa responder àqueles quando eu precisar responder. Deus quer usar a sua boca. Mas se você é uma pessoa orgulhosa, você precisa mudar. Esses dias eu estava estudando com uma amiga minha e a gente vai entendendo na palavra de Deus o quanto Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Porque sempre ele dá oportunidade, chance das pessoas se arrependerem de seus pecados e ter uma nova vida nele. E muitas vezes as pessoas não querem se arrepender. Isso também, às vezes, é a característica de uma pessoa orgulhosa. Ela não quer mudar, ela quer viver naquele cenário, naquele mundinho dela ali, na sua autossuficiência, sem pensar que lá na frente a queda dela já está preparada. Não porque o Senhor quer, mas porque ela mesma está ali cavando a própria cova dela. Aqui em Provérbios também, no capítulo 12, no versículo 15, vai dizer: o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. O orgulhoso, ele jamais quer aceitar um conselho. As pessoas podem até dar conselho, mas ela fica irada, ela se irrita facilmente. É uma das características de uma pessoa orgulhosa. Se irrita fácil, não aceita ser corrigido, não aceita buscar conhecimento. Eu não sei, quando eu vou olhando para mim, a Carla do passado, eu vou entendendo como eu fui tola. E pela graça e misericórdia de Deus, eu buscando me aperfeiçoar em Jesus Cristo, Ele me mudou pela misericórdia dele. E a cada dia nós estamos nessa terra para mudarmos e mudando. Como eu disse, o orgulho aqui, ele entrou no mundo com a queda do ser humano, o pecado entrou no mundo. Só que já veio lá de antes, quando Satanás ele queria tomar o trono, o lugar de Deus. E ele, antes da queda dele, veio o orgulho, né? Ele querendo estar acima do Todo-Poderoso. Não era assim, porque ele era uma criatura. E o Criador, ele não divide a sua glória com ninguém. Então Deus ali expulsa Satanás do céu e vai uma terça parte com ele junto. E acontece a queda dele. E quando Deus cria o ser humano, Adão e Eva, que eles caem no pecado, aí vai entrando mais e mais características de pecado na vida do ser humano. A carnalidade, o orgulho, tantas outras coisas vai entrando, né, no ser humano. E esse orgulho, ele é tão perigoso porque ele nos afasta de Deus, ele não nos deixa aprender com Jesus, ele nos mostra que uma falsa realidade de quem Cristo não nos chamou para a gente ser. Porque o Senhor nos chamou para ser manso e humilde como Ele é. O Senhor nos chamou para ser pessoas que ama, que está pronta a ouvir, a servir o próprio Jesus, o Filho de Deus. Diz a palavra dele, ele veio para servir e não para ser servido. Deus é lindo. Aqui vai dizer em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 13: temer o Senhor significa odiar o mal. Por isso eu, a sabedoria, odeio o orgulho e a arrogância, o mau caminho e todo tipo de falar perverso. A sabedoria é o próprio Cristo. A Bíblia vai dizer que desde o começo, desde o princípio, ele era a sabedoria que estava com Deus na criação de todas as coisas. Então aqui Jesus está falando, eu, a sabedoria, odeio o orgulho. Deus, ele não odeia você, ele te ama, mas ele odeia esse pecado do orgulho na sua vida. Aqui em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, vai dizer que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse resistir aqui é não ceder aos orgulhosos. Deus não cede. Deus mostra que ele é o Todo-Poderoso e ele está acima de nós. Por isso que é uma hierarquia, nós precisamos entender que nós estamos debaixo dessa graça do Todo-Poderoso Jesus Cristo. E ele dá graça aos humildes. O que é graça? É favor imerecido. Eu e você, nós não merecemos. Mas ele nos dá a sua graça, aquilo que nós não podíamos pagar por nós mesmos. O Senhor Jesus, ele pagou por mim e por você. E é um alto preço, o preço de morte na cruz. E é por isso que ele quer nos mudar e nos moldar para que tenhamos o caráter de Cristo e que nós possamos ser mais e mais a imagem e semelhança do Deus vivo. E essa humildade aqui, mas ele dá graça aos humildes. O
que é humildade? É reconhecer que eu dependo de Jesus e que sem a graça dele eu não posso viver. Carla, eu sou orgulhosa. O que eu preciso fazer? O primeiro ponto para você mudar é reconhecer que você é uma pessoa orgulhosa. Quando eu fui aprendendo que eu era uma pessoa orgulhosa, eu pensei, eu preciso de mudança. Deus tenha misericórdia da minha vida, eu preciso. Meu esposo me ajudou muito a ler, ele cobrava de mim, Carla, ler. Por isso que nós precisamos entender que nós precisamos ler sem cessar a palavra. Pra gente viver, a gente precisa pegar a palavra e ler e comer as escrituras sagradas dia a dia. Isso aqui é o pão diário. Isso é a instrução que Deus deixou para como nós devemos nos tornar segundo a imagem e semelhança dele. Quando você entender que você é uma pessoa orgulhosa e precisa de mudança, aí sim, você vai colocar diante de Deus, Deus me ajuda. Eu preciso, a tua palavra me diz que sem ti eu não posso nada. Me muda, Jesus. Eu sou uma pessoa orgulhosa, eu quero ser transformada. Confessa esse pecado pro Senhor. Deus já sabe que você é uma pessoa orgulhosa, mas Ele quer ouvir da sua boca que você é essa pessoa orgulhosa, porque Ele precisa que nós exponhamos para fora, para que então Ele venha fazer essa mudança em nós. Então, quando você expõe para o Senhor esse pecado, esse orgulho, porque muitas vezes o orgulhoso ele não quer confessar, o orgulhoso ele não quer expor. Ele vai guardando e vai virando um acúmulo dentro dele. Então, quando você confessa para Jesus que você é uma pessoa orgulhosa e pede ajuda, Ele é o mais interessado em mudar a sua vida. Então, o primeiro ponto você vai reconhecer, depois você vai confessar esse pecado. Você vai pedir ajuda ao Espírito Santo. Fala, Jesus, entra na minha vida, faz mudança. Eu quero ser uma nova pessoa, assim como diz na tua palavra, uma nova criatura. Eu preciso, Senhor, dessa transformação. E Deus, Ele é o mais interessado em transformar a sua vida. A Bíblia vai dizer que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Não, o vinho é a alegria, a representação da alegria, o Espírito Santo sobre nós, a alegria, a graça de Deus. Então, para Deus colocar esse vinho novo na sua vida, você precisa dessa transformação. Peça ao Senhor, fale com Ele, sem mistério, sem palavras. Eu preciso de uma palavra aqui muito maravilhosa para falar com Deus. Não, é na simplicidade, abrindo a boca e falando. Quando você abre e fala, conversa, igual eu estou conversando aqui com vocês, é tão natural. E é assim que Jesus quer, um coração arrependido e quebrantado diante do Senhor. Não tem coisa melhor para Jesus, um coração arrependido e quebrantado diante dele. Aí Ele muda a sua vida, Ele faz tudo novo. Às vezes, quem sabe você está vivendo num ciclo tão repetitivo, numa vida tão perdida, numa vida tão escassa. E quem sabe é o orgulho que você precisa se arrepender, deixar Jesus transformar. E à medida que você vai se entregando a Cristo, você vai ficando mais leve. E você vai ver, igual eu olho para mim hoje, a gente vai precisar nos conhecer de novo. E é isso que tem sido as minhas orações. Jesus, eu quero ser tão parecida com o Senhor que eu vou precisar me conhecer de novo. Que as pessoas ao meu redor vão me conhecer de novo. Uma nova Carla. Peça ao Senhor isso. Sem mim nada podeis fazer. Então, com a ajuda do Espírito Santo, pode ter certeza que você vai ser transformado em uma nova criatura que glorificará o nome do Senhor. Para você viver promessas, um novo tempo em Deus, você viver o que a palavra de Deus, que Deus tem para você, você precisa querer essa transformação, essa mudança de vida. Nós precisamos viver um evangelho genuíno, mudança de vida. A realidade que Cristo quer que nós vivamos, que está debaixo da sua palavra, um viver verdadeiro e irrepreensível. Então a gente tem que começar tirando as raposinhas da nossa vida. Olhar, eu sou orgulhosa, eu preciso mudar. Eu sou uma pessoa mentirosa, eu preciso mudar. Eu sou uma pessoa que fala demais, eu preciso mudar. Não temas, tá? Não olhe o que as pessoas vão te julgar, o que as pessoas ao seu redor vão pensar. Não, só queira ser transformado. Só queira ser uma pessoa melhor, uma pessoa que glorifica o nome de Deus. Porque quando nós somos transformados por Ele, nós glorificamos o nome dEle e Ele se alegra comigo e com você. Entenda então e tome esses passos de mudança, de reconhecimento e deixe que Deus transforme você. A Bíblia vai dizer, mas transformai-vos,
Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E então vocês vão entender qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 12. Que você possa entender que Jesus, ele quer trazer um novo para a sua vida. E quando Deus vai te mudando, você vai ficando até surpreso. Você olha assim e fala, meu Deus, eu já não estou irando tão rápido. Meu Deus, eu já estou conseguindo segurar mais e falar menos. Meu Deus, já não estou me estressando tão fácil. Meu Deus, já estou conseguindo ouvir as pessoas, ouvir os conselhos. Nossa, que bênção, Pai. Eu já estou conseguindo ler, entender as escrituras e ver que eu preciso de mudança. E você vai se transformando a cada dia. E isso é só frutos para você. Quem vai colher frutos é você. Agora, quando nós plantamos o que é mal, nós vamos colher o que é mal. Quando nós plantamos o que é bom, nós vamos colher o que é bom. É isso que a palavra de Deus diz. Então, analise seu coração, reflita nessas palavras. Sonde, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, venha com a tua luz e me sonda. Mostra o que eu preciso mudar. Tira esse orgulho de mim. E você vai analisar se você é uma pessoa orgulhosa e Deus vai te transformar, se você quiser. Por isso que Jesus, em muitas passagens, Jesus vai dizer, você quer ser curado? Você quer? O que queres que eu te faça? Jesus sempre está pronto a nos perguntar, porque Ele quer saber se eu e você queremos a mudança. Ele não força ninguém. Ele é sensível, Ele é doce, Ele é amável. Mas Ele é um Pai que ama e nos guarda e nos transforma para a glória dEle. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir nessas palavras e que o Espírito Santo fale no teu coração. Que Deus te abençoe e te dê a paz, em nome de Jesus. Ative os sininhos, já compartilhe esse vídeo para mais pessoas e se inscreva no canal.